funk, rap, MPB, pagode, sertanejo, forró, axé, rock, brega, piseiro. São tantos ritmos que para acompanhar a música brasileira precisa mesmo ter muita energia. E ninguém melhor que a Petrobras para trazer ainda mais energia pra gente. Petrobras, mais energia pra música brasileira. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. O mundo mudou. A inteligência artificial e a automação estão redefinindo as profissões. Hoje, o nosso diferencial é o que nos torna exclusivamente humanos. Nossa criatividade, imaginação e sensibilidade. Inspirados pela fusão entre arte, ciência e tecnologia de um gênio da humanidade, nós criamos a Da Vinci. Nossa missão é provocar, repensar o aprendizado e impulsionar a criatividade e a inovação. U2C, SP2B. Não construímos apenas eventos, construímos ecossistemas para criar, inovar, empreender e construir futuros melhores. Lugares únicos que fogem do óbvio, unindo experiências ao vivo, comunidade e tecnologia. O século XXI pertence à economia da criatividade e nós nascemos para estimular essa transformação. Da Vinci, Building the Future of Learning Experiences. This room offers audio translation and live captions provided by Interprefy. To access, scan the QR code and download the application. Esta sala conta com tradução de áudio e legendas fornecidas pelo Interprefy. Para acessar, escaneie o QR Code e baixe o aplicativo. Bom dia! Bom dia! Aí, gente, se quiser chegar um pouco mais pra frente, pra ficar aqui, acompanhar de pertinho, o pessoal gosta aqui de gente
próxima. Vou me apresentar. Eu sou Laisa Nayane, eu sou sócia editora-chefe do Mundo da Música. O Mundo da Música é um portal especializado no mercado musical. É a primeira vez que estamos no final de semana no Rio de Si. Esse é o nosso 3º ano aqui no Espaço, né, com essa programação super bacana. E, claro, a gente só está no final de semana porque a gente fez uma parceria super bacana com o pessoal da Backstage Lab. Inclusive, procurem saber sobre o Backstage Lab. É uma iniciativa super bacana, voltada para a profissionalização de, enfim, técnicos, roadies e todo mundo que deseja trabalhar no backstage. Então, é super importante que vocês conheçam. Eles estarão conosco aqui no final de semana. É liderado pela Camila Rebouças, que está aqui, super parceira da gente. E, obviamente, não vou também, né, esticar muito, porque agora quem realmente interessa está para chegar. Vou chamar aqui ao palco Thaís Belchior, que é atriz, apresentadora, também cantora, que eu soube. Então, e vai ser responsável pela moderação. E também o Edu Araújo, que é autor, roteirista, e vai trocar uma super ideia aqui com vocês sobre roteiro e tudo mais. Então, fique à vontade. Prazer. Olá, gente. Bom dia. Obrigada pela presença aqui nessa manhã maravilhosa, desse sabadão, friozinho. Vamos começar, né, Edu? Eu só fiquei curioso porque... Oi, bom dia Festivalha, bom dia Rio de Si, que bom ter vocês. Vocês vieram. Eu e Thaís, a gente estava no carro, a gente veio hoje. Desesperados se ia ter gente aqui ou não. Que o presidente da República está aí, né? A gente está competindo apenas com o Lula, mas está tudo bem. Estamos aqui, isso que importa. E vocês estão aqui para ver a gente. Que felicidade. Talvez porque a fila está muito grande? Talvez, mas tudo bem. A gente aceita mesmo assim a presença de vocês. E aí, Edu? Vocês conhecem o Edu, gente? Hoje eu estou aqui só para a gente falar. Ninguém conhece, Thaís. Tenho certeza que não. Então, Edu Araújo é um grande roteirista, trabalha mais de 20 anos no mercado, trabalhou com grandes nomes como Globoplay, Netflix, não é? Mais o quê? GNT, Globo, Multishow. Não faz só roteiros de ficção, mas de não ficção também. Trabalhou já com muito programa de música, não é? Que é o que a gente veio falar hoje. É o que a gente veio aqui falar aqui hoje. Mas assim, né? Vamos pro que interessa? Então vamos. Tem roteiro nisso aqui, Eduardo? Pois isso quando a gente começou a pensar um pouquinho nesse papo, né, e com Camila também, que foi o convite da Cami, obrigado Cami, a gente ficou provocando muito o que a gente escutava, assim, o que eu escuto mais. E eu escrevo muito ficção e não ficção, né, como a Thaís falou, então eu escrevo novelas, séries, mas também escrevo programas de TV e podcasts e tudo mais aí. Nesse tempo todo, assim. E o que eu acho que eu mais escuto quando eu faço não ficção tem roteiro nisso? O que exatamente um roteirista faz, né? Assim, acho que essa é uma das grandes perguntas e questionamentos. E, ao mesmo tempo, quando você escuta isso, é um grande elogio, porque você não perceber que tem um roteiro num programa de TV, o roteirista está fazendo um excelente trabalho, né? Porque está sendo muito natural. Mas é importante disseminar, eu acho, um pouco isso e saber o que um autor faz dentro de uma sala de criação, até como possibilidade, né? A gente tem esse final de semana que vem muita gente que está entrando no mercado, então a gente pensa muito nesse impulsionamento, assim. Então tem roteiro em tudo, assim, Thaís, eu acho. Aqui tem roteiro no que a gente está fazendo? Tem também. A gente vai mudando um pouco também, né, eu acho. Total, né? Sim. Tudo que a gente pensou que a gente ia falar, a gente não está falando. Já não está falando mais nada. Mas isso é o importante do roteiro estar bem amarrado, né, amigo? Porque aí a gente vai, dentro do que a gente está vendo, ficando mais seguro para poder fazer melhor o trabalho. Eu acho que, assim, a gente parte do princípio que o roteiro... Eu sempre uso uma analogia, assim, quando eu estou escrevendo qualquer roteiro, né? E aí, aqui fazendo um recorte para o roteiro de programas musicais, por exemplo, que eu trabalhei. Eu fiz algumas temporadas no Música Boa ao Vivo, que era um programa que tinha no Multishow, com a Ivete Sangalo, com a Glória Groove. Eu fiz as temporadas da Ivete e da Glória. Eu fiz o Masked Singer, algumas temporadas também, que era um programa que tinha muita música, né? Era um talent show na Globo. E aí, quando a gente faz esse recorte para os programas musicais... eu uso sempre uma analogia que é como você fazer um roteiro de viagem, assim. Quando você faz um roteiro de viagem, você vai colocar, na sexta-feira eu vou chegar, vou deixar minhas coisas no hotel e eu vou jantar nesse restaurante que eu vi no Instagram e eu estou sonhando em ir para esse restaurante. Daí você chega, você coloca suas coisas no hotel e aí você sofreu um golpe do Google, o restaurante não existe mais, você precisa mudar a rota. Então, acho que um roteiro musical é meio como fazer um roteiro de viagem.
Você tem um planejamento e não necessariamente aquilo vai acontecer exatamente como está previsto. E aí você precisa se preparar para isso, né? Assim. Então, vamos por partes. Vá. Uma coisa que é importante, que você até me falou, para a gente conhecer as pessoas daqui, né? Sim. Alguém aqui trabalha com roteiro? Trabalha na indústria? Alguém trabalha com roteiro? Levantou a mão. Mara. Oba, bastante Alguém gente. trabalha na indústria da música? Mara. Alguém está aqui por conta do café? Tudo bem levantar a mão também, não tem problema. Alguém estudante? Estudante, ó. Oba, a tem maioria. gente também. E estudam em várias áreas, audiovisual. Mara, legal. Por que você que me ensinou isso, Eduardo? Por que é bom conhecer as pessoas? É um princípio muito básico, assim, né? Quando vocês estavam chegando todos, eu tentei falar com muita gente, não consegui falar com todo mundo, porque sou super curioso como roteirista. Eu acho que as pessoas acham muito que o roteirista é quem escreve, né? E eu acho que o roteirista é quem escuta. É muito diferente, assim. Acho que o meu trabalho é escutar o mundo. É isso. E o roteirista, ele escreve menos do que as pessoas imaginam, ele reescreve muito. O nosso trabalho é de reescrita, né? E aí eu queria ter falado com todo mundo, mas eu falei com algumas pessoas, e isso já muda o jogo. Que eu, por exemplo, eu e a Thaís, a gente fez um roteiro para falar, cara, a gente vai arrasar, amiga, tudo certo, a gente se ama, e vamos nessa. A gente fez um roteiro pensando em profissionais da música. E aí eu lembrei para ela, eu falei, cara, mas no final de semana que a gente vai, é um festival que tem muita gente que está chegando no mercado. Isso já muda completamente. É importante saber para quem que você está falando, né? É um princípio muito básico da comunicação, mas que eu acho que as pessoas estão pecando muito. As pessoas não sabem para quem está falando ali do outro lado, né? E uma coisa que a gente tem falado muito, que está aqui atrás, que é como prender a atenção e criar conexões reais com o público. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, por isso que eu fui falando com vocês, é óbvio que nós somos, principalmente aqui num evento como esse, nós somos um crachá, nós somos uma empresa, nós somos uma profissão. Mas eu acho que para criar conexão, eu quero conhecer para além do crachá, para além da profissão. Por isso que eu falei com algumas pessoas, eu descobri assim, eu trabalho com marketing, isso aqui, mas eu descobri também que foi bailarina, ou é tatuadora. Isso é muito diferente. Então, por exemplo, quando a Thaís me apresentou, ela poderia me apresentar com tudo que ela viu no meu LinkedIn e no meu IMDb. E vocês vão ver que eu fiz o filme da Ingrid Guimarães, o Perrengue Fashion ano passado, eu fiz todos esses programas, eu estava na sala de criação do Angélica ao Vivo, que é um programa que a gente fez ano passado com a Angélica, escrevi para o Porta dos Fundos, isso é tudo muito legal, isso eu tenho orgulho da minha carreira. Mas e se eu falar que eu gosto de carnaval? Vamos embora para Bahia. Aí já cria uma conexão. A gente já criou uma conexão. Eu amo o Carnaval de Salvador e já fui muitas vezes, Camila sabe. E se eu disser, por exemplo, que eu roo unha, já tem uma coisa um pouquinho mais diferente. E se eu for além e disser para vocês que eu perdi o meu pai em 2011, meu pai infartou nos meus braços. Tá diferente? Você pesa o clima. Eu pesei o clima um pouquinho. Mas é diferente. Mas é diferente para vocês do que do começo? É sim ou não? É diferente, né? Por quê? Porque a gente está criando conexão real. Você está conhecendo o meu outro lado. Você começa a humanizar. E eu acho que é isso que eu levo um pouco para o meu trabalho. Assim. Quem trabalha comigo sabe a importância da gente escrever, de alguma forma, acessando o humano do outro lado. Eu tenho muita opção. Eu tenho a opção de escrever para quem vai apresentar aquele programa e tecnicamente ser muito certo, mas eu preciso me conectar genuinamente com essa pessoa, porque em algum lugar, em algum momento, eu vou precisar ser o tom de voz daquela pessoa. Eu vou precisar falar o que ela pensa do mundo quando eu sento para escrever aquele roteiro. E o roteiro ele vem muito antes também, né? Eu acho que tem uma percepção, quando a gente pensa em roteiro, nesse caso de programas, que é muito técnico, né? Você acha que você faz lá a ordem do que o apresentador ou a apresentadora fala no teleprompter. E vai muito antes. É um processo de conceituação. A gente está numa sala de criação. A gente cria exatamente do zero. E muita gente não sabe. Até quem é do nosso mercado mesmo, assim. Não tem um conhecimento do que é uma criação de um roteiro de um programa. Por exemplo, você falou de todos os programas que você já fez, de música. Tem um em específico, que eu vou puxar esse assunto, que eu acho genial, que você fez a transmissão do show da Madonna. E assim,
Foi o maior evento, que foi o primeiro grande show de todas essas divas que estão vindo para o Rio de Janeiro. Foi um show mundial com a Madonna. Você assina com a Madonna, não é isso? Exato. Gente, uma salva de palmas para do Araújo. Não, palmas pra Madonna, gente, pelo amor de Deus. Não, pô, assinar com a Madonna é assinar assim, é assinar a vida. E como que é escrever um roteiro para um show que é um ao vivo, que você não tem o menor controle, e para tantas pessoas no mundo que vão assistir isso? Como que cria essas conexões? Como que eu acho um trabalho genial, assim. Conta pra gente um pouco como foi essa experiência, porque foi incrível. As transmissões que eu assisti foram impecáveis. Então, como que é isso, assim? Como que cria essas conexões? Como se comunica com esse público? Porque são muitos públicos também, né? Foi um trabalho muito desafiador, obviamente, né? Foi um convite. Na época eu estava trabalhando muito com o Raoni Carneiro, que era o chefe de música na Globo. O Raoni até essa semana lançou livro aí, um amigo querido do mercado. E aí, na verdade, ele me convidou para fazer a redação final de todas as transmissões. E a gente tinha um baita desafio, assim. Eu gosto de bater papo muito prático, tá, gente? Eu não acho que a gente detém o conhecimento. Então, a qualquer momento também podem levantar a mão, podem perguntar. Independente se a gente está falando alguma coisa aqui, o importante são vocês. Se vocês levantarem a mão, a gente para na hora, no meio da palavra, e a gente escuta a pergunta. Até corre com esse salto. Eu taco na brincadeira. Até porque a gente fala muito, né? E aí corta mesmo para a gente não perder o fio da meada. Se quiser perguntar alguma coisa, vocês estão super à vontade, tá? É de vocês. E aí, na verdade, assim, do ponto de vista prático, né? Porque eu adoro contar o que acontece mesmo, para além da gente ficar aqui cagando um monte de regra, porque eu acho que cada um vai criar a sua trajetória. A gente tinha 3 plataformas para trabalhar o show da Madonna. Então, em cada plataforma, a gente escolheu um jeito de contar a história, que é isso que a gente está falando aqui, de narrativa e de história. Então, para o Globoplay, a gente decidiu, na época, toda a equipe criativa, em transmitir o show na íntegra, sem nenhuma interrupção. Então, se você quisesse assistir o show sem nenhuma interrupção, sem tradução simultânea, sem nenhum repórter, sem ninguém, ia estar lá. Então, a gente colocou lá, naquele raciocínio bem de YouTube, tinha lá uma cartela falando, em breve, show da Madonna. Daí, no Multishow, a gente criou uma narrativa para quem é mais amigável com a música, para quem já é o público da música, porque no Multishow já é um pilar da música, né? O Multishow tem um pilar de humor e música. Então, aí a gente colocou o Guilherme Guedes e o Laurão e a Laura Vicente como repórteres. E aí, o jeito que os meninos... Tudo que a gente criou para o Multishow era muito mais para quem está muito inserido na música. Então, é um outro tipo de abordagem. Você é mais técnico. A gente foi fazendo uma série de conteúdos que eles iam chamando os pré-gravados, muito mais focados na carreira musical da Madonna. A gente foi fazendo um década a década, Madonna 70, Madonna 80, Madonna e a religião, Madonna e o Brasil. A gente foi criando toda uma trajetória para quem é iniciado na Madonna. E aí depois você tinha o desafio de fazer o terceiro pilar, que era a Globo. E a Globo fala com um público muito maior, um público muito diferente, muito diverso. Então, você parte do princípio, quando você está criando essa narrativa, que tem gente que não sabe quem é a Madonna. Por incrível que pareça. Pode existir alguém nesse cantinho de Brasil, já que a gente fala com tantos Brasis. Então, o olhar é completamente diferente. E você precisa escrever também dessa outra forma. Então, aí você faz, como roteirista, primeiro tentando dar um passo a passo geral. Você conceitua a transmissão. Qual é o conceito que você quer levar para aquela narrativa, conceito macro, que história a gente vai contar, depois a gente desdobra para cada plataforma e a partir disso a gente tem alguns steps. A gente vai tendo algumas reuniões ao longo do tempo, do processo, com os apresentadores, enfim, com toda a equipe. E aí a gente vai fazendo uma pesquisa, tem os pesquisadores, a gente faz uma pesquisa parruda, a gente começa a trocar ideia com os apresentadores, o que cada um pode falar ou não. Não pode falar no sentido assim, para colocar para cada plataforma, né? E aí, depois disso, a gente se prepara para a transmissão, porque também tem esse desafio. Você como autor, que está ali junto, criador, junto com a equipe de criação, você vai para a transmissão com um plano. Pode ter um plano que a Madonna vai entrar no horário, por exemplo, que não foi o caso, ela atrasou bastante. E a gente precisa estar preparado para isso, precisa preparar esse terreno. Então, a gente tinha plano A, plano B, plano C e plano D. E a cada faixa de horário que a gente foi se organizando, a gente já sabia que ela podia se atrasar, porque ela vinha se atrasando na turnê inteira, então no Brasil não seria diferente.
Ela tinha feito, acho que 85 shows, e nos 84 shows, ela tinha se atrasado. A gente falou, bom, então é melhor todo mundo se preparar. Aqui não vai ser diferente. No Rio de Janeiro, então, impossível. E aí foi o que aconteceu. E a gente tinha um planejamento para cada faixa de horário. Se a Madonna entra certo, vai acontecer isso. Se a Madonna atrasa 20 minutos, a gente começa a chamar tal coisa e tal coisa. Enfim, a gente foi fazendo esse planejamento. Isso tudo está na mão do roteirista, por incrível que pareça. No final do dia, as pessoas, quando estão assistindo, elas perguntam, mas aí você faz o que o Mion fala? Você escreve o que a Kênia fala? Também, mas isso é a ponta do iceberg. Tem todo esse trabalho anterior, né? E, além disso, você tem que ficar lidando com todas essas frentes, que são normais, né? Que vão acontecendo. Vai chegando o merchandising, aí você tem que escrever os merchandisings, aí você tem que atender uma equipe comercial. É isso que eu ia perguntar. Tem o comercial também que é muito forte nisso, né? Em qualquer programa comercial é muito forte, né? Tem também que a gente precisa entender e atender os patrocínios. Fala. Leva o microfone para ela, tá? Opa, adoro essa hora. Peraí. Fala seu nome. Fala seu nome, sua cidade. Brincadeira. Fala seu nome. Eu sou Fernanda de Salvador. Você é de onde? Hã? Você é de onde? Natal. Tem algum fio condutor que você tem que fazer, óbvio, eu acho, para prender essa atenção enquanto você está fazendo todo o resto da criação, assim, tipo assim, o foco é nesse fio condutor de prender a atenção do espectador que tá assistindo aquele... Tem um jeito, adorei essa pergunta, Fernanda. Tem um jeito muito que eu coloco muito na minha cabeça sempre, é como é que a gente vai chegar no coração do outro lado, assim. Isso é uma coisa que me motiva muito, assim. Então, eu tenho, ao longo desse tempo todo, assim, eu tenho uma coisa de não subjugar o público. Então, eu tento escrever de um jeito que o público não se sinta menor, mas que eu possa atender a maior parte do público, assim, sabe? Então, eu tento sempre, de alguma forma, que a gente possa ser meio conversado, sabe? Um texto meio conversado, não é um texto... Por exemplo, aqui, estava até falando para a Cami, falei, Cami, acho que nos próximos, vamos tirar o palco, porque eu acho que a gente tem que ser uma conversa 1 para 1, sabe? Eu acredito muito na horizontalidade. E eu acho que eu escrevo dessa forma também, sabe? Eu acho que... Sobretudo para apresentadores, eu acho que... E aí é um trabalho muito em conjunto, né? Eu trabalho muito bem com alguns apresentadores, por exemplo, a Kênia Sade. Eu trabalhei muito com a Kênia há muito tempo, a gente se gosta muito e a gente tem uma relação muito forte, assim, muito simbiótica, de como falar com o público. Eu acho que a Kênia, ao mesmo tempo que ela traz uma profundidade no conhecimento, mas ela tem esse jeito de chegar sem ser professoral, por exemplo. Eu acho que isso é um tom que chega. Mas tem alguns artifícios que a gente usa para prender a atenção, assim. Aí tem algumas coisas, assim, ao longo de uma transmissão, para você segurar, eu acho que é muita informação, você tem que estar munido de muita pesquisa, né, que a gente pesquisa para os apresentadores, mas eu acho que como fio condutor, nesse caso, é a emoção. É você se colocar no lugar do público, num caso como esse, né? Nesse caso de uma transmissão que eu estou fazendo um recorte para você. É você representar o público ali, sabe? E eu acho que quanto mais de verdade, eu tento escrever muito de verdade, assim. Eu lembro que quando eu fiquei pensando na abertura do show da Madonna, aí eu fiquei pensando, a gente fica tentando prever qual é a imagem que vai existir, né? Porque a gente ainda não viu essa imagem. E aí eu lembro que teve uma reunião e aí um dos diretores falou, a gente vai começar a transmissão, isso tudo a gente pensa. A gente vai começar a transmissão, plano aéreo, vai vir um drone. Então isso, para o texto dos apresentadores, já tem que pensar, bom, então, minimamente o apresentador vai falar, ou o Mion, ou a Kênia, quem quer que seja naquele dia, boa noite, você está vendo aí o Rio de Janeiro lotado de cima, você já tem que estar guiando, né? Porque televisão é isso, televisão é companhia. Televisão é rádio. O brasileiro se acostumou a ver a televisão como rádio. E aí eu lembro que eu estava em casa e eu falei, cara, eu acho que vai ser a gente tem a praia de Copacabana, então eu acho que vai ser uma maré de festival uma maré de sutiãs de cone, que vai ter nas areias. E eu botei. E todo mundo adorou na época da leitura. Falou, nossa, tomara que isso aconteça, que tem uma maré de sutiãs de cones. Mas aí quando as pessoas leram isso em reunião, todo mundo sabia que tinha que procurar a maré de sutiãs de cone que eu estava falando. E foi o que aconteceu. E eu fiquei super feliz. Então, abriu, quando a gente viu, tinha um monte de gente de sutiã de cones, e aí o Mion fala, é uma maré de sutiã de cones em Copacabana. Então, isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que
Aí tem a sensibilidade de quem está escrevendo, de imaginar que vai ter esse público, né? E pode ser que não tivesse. E alguém vai falar, gente, não tem nem ninguém de sutiã de cone, vamos inventar outra coisa agora. Não foi vendido sutiã de cone na Uruguaiana, volta. Exatamente, e aí a gente volta. Então eu acho que isso tudo, para quem está em casa, é muito legal, porque você se coloca, né? Então se a Madonna está atrasada, não adianta, assim, a gente ficar mentindo que a Madonna está entrando, por exemplo. Você tem que falar, olha, tá todo mundo na expectativa, a gente também está na expectativa, ela está deixando a gente com mais frio na barriga, a gente está com vontade. Você que está em casa, está aí na pré com seus amigos, que a gente sabia que a televisão também promove isso, no caso desse show. Acho que no caso desse também é como quase se fosse o texto do apresentador, é um pouco como o que a gente está pensando assistindo em casa, né? Então, quando a gente assiste alguém falando, fala, ih, acabei de pensar nisso, acho que é aí que está o que você falou antes de compatibilidade com as pessoas que estão assistindo, né? Exato. E falando em relação à compatibilidade, você falou dos apresentadores. Os apresentadores, eles têm eles têm uma contribuição no seu trabalho? Super. Você falou que você e Kênia são muito próximos. Sim. Você se aproxima das pessoas com quem você trabalha? Sim, né, Thaís Belchior? Inclusive você. Mas, por exemplo, fico pensando, se o Eduardo fosse escrever alguma coisa para eu apresentar, ia ser muito fácil. Porque a gente divide alguns neurônios. Outros não, que o Eduardo é um pouquinho mais letrado. Mas a gente divide alguns neurônios. E aí é mais fácil de fazer. Eu acho que ele tá ligado nas minhas piadinhas, tá ligado no mesmo humor. Mas nem sempre é assim. E quando não é, você faz com que seja. Sim, exatamente. Me conta. Você trabalhou com Glória Groove, por exemplo. Glória, um monte de gente, assim, eu sou muito privilegiado de trabalhar com gente muito talentosa, assim, gente que eu admiro, assim, ao longo dessa pequena trajetória, desses 20 anos, que tô só começando. Ai, é um jovenzinho, é um garotinho. Não, mas eu comecei com 17, eu tô com 37 também. Com 17, Eduardo? Foi com 17. Tá, vai. Vamos fingir que eu te Thaís, é o meu momento. E aí, eu trabalhei com muita gente, assim, ao longo desse tempo. Então, são pessoas muito diferentes, né? Todos os apresentadores, por exemplo, do Multishow, têm um tom de voz. Eu trabalhei no Porta dos Fundos, que cada sócio tem um tom de voz, né? O Fábio tem humor, o Greg tem humor, o Tabet tem humor. Daí, quando você vai para os apresentadores do Multishow, o Guilherme Guedes tem um jeito de falar que é diferente da Laura, da Kênia. Aí você vem para as apresentadoras todas, né? Ivete Sangalo, Glória Groove, enfim, Angélica agora. Então, tem toda essa turma que a gente trabalha junto. E eu acho que tem uma coisa muito legal. A Ingrid Guimarães, né? Que é uma grande parceira atual. Enfim, a gente fez ano passado saiu o nosso filme, que é o Perrengue Fashion. Assistam, pessoal, Cinema Nacional, Perrengue Fashion, maravilhoso, tá, Amazon. Tá na Amazon. E aí, indo para sua pergunta, eu acho que tem uma coisa muito... Vamos esperar só um segundinho passar esse helicóptero? Obrigada. Não, mas é normal, isso é o Lula chegando. Chegou, gente. Mas fiquem aqui, que o helicóptero não pousou ainda, então não vai sair correndo, não. E a sala tá bem lotada, gente, não vai conseguir não adianta. falar. Diz que o ar-condicionado lá tá ruim, tá um horror. Vai ficar aqui. Vai, continua. Mas em relação a isso, assim, uma coisa que eu sempre quis fazer, e eu aplico em tudo que eu faço muito leitura de roteiro. Quando eu cheguei na TV, enfim, nem sempre as pessoas faziam leitura de roteiro. Porque leitura de roteiro é uma coisa super comum na ficção, né? Eu que escrevo também ficção, a gente escreve, e aí tem uma hora que o elenco está escalado e a gente vai para a leitura de roteiro. A gente lê o roteiro, lê o filme, lê a novela. Aí é muito legal, os personagens começam a nascer ali na mesa, você fala, meu Deus, caramba, que legal. E tem outras coisas que vão contribuindo para você também, né? Tipo, a pessoa lê de um jeito, você fala, olha, ele foi para esse outro lado aqui e tal. Na não ficção, em algum momento, em alguns programas, ficou uma coisa do tipo, os roteiristas escrevem, o apresentador executa. E não se comunicam. Isso já existiu. Isso já estamos falando de uma outra era. E aí, quando eu cheguei, eu falei, eu não consigo não escrever se não tiver leitura de roteiro. Porque eu não consigo... Na minha cabeça não entra, e tem dado certo desde sempre, que tem que ter leitura de roteiro com os apresentadores. Porque eu preciso, de alguma forma, emular o que eles estão pensando. Eu vou traduzir o que eles pensam do mundo, o que eles querem falar. Então, eu preciso muito traduzir esse pensamento. E a gente só acontece... É uma responsabilidade também, né, amigo? Claro, numa leitura de roteiro é quando a gente consegue. Então, todo o projeto que eu fiz, eu consegui aplicar. Então, no caso do Masked Singer, por exemplo, tinha um momento que a gente ia com um teleprompter para o camarim da Ivete e lia-se o roteiro. E ali a gente afina tudo.
A gente passa todo o programa, a gente fala, hoje vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o que você acha desse texto que eu estou propondo? Daí a apresentadora vai falar, vamos falar mais assim, mais assado. E tem uma hora que você vai virando meio a pessoa, assim. Eu lembro quando eu trabalhava muito com a Glória, no Música Boa, da Glória Groove, teve uma hora que ela me perguntou, Edu, você já está adivinhando os meus pensamentos? Não, está tentando adivinhar meus pensamentos? Falei, amor, eu já estou adivinhando os seus pensamentos. Porque tem uma hora que você começa a escutar muito aquela pessoa, né? Assim, então, quando eu estou trabalhando com alguém especificamente, eu estudo muito aquela pessoa. Eu quero saber qual é o pensamento dela de mundo, o que é que ela gosta, quais são os temas que ela gosta de falar, porque aí o programa fica muito mais próximo daquela pessoa, né? Então, e aí depois você vai... Tem uma coisa que eu exercito muito como roteirista, que aí, de novo, o roteirista escuta, muito mais do que escrita. Por isso que eu falei para vocês. Você vai exercitando a prosódia da pessoa, né? Porque como eu escrevo muito diálogo na ficção, e eu adoro escrever diálogo na ficção, e modéstia à parte, eu acho que é a coisa que eu faço melhor dentro de um roteiro. Eu adoro estrutura também, mas eu acho que diálogo eu gosto muito de escrever. E eu acho que tem uma coisa do diálogo que é você saber o tom de voz daquela pessoa. E eu sou uma pessoa também que eu defendo muito o sotaque, né? Não por acaso, porque, né, eu vim de Natal, então é algo que eu acho que sotaque é identidade. Quando alguém fala... Bom, primeiro que eu acho uma barbaridade quem fala em neutralização de sotaque, assim. Vou dar uma pequena militada agora, vocês me perdoem. Mas essa coisa de neutralização do sotaque neutro não existe. Se alguém achar que existe sotaque neutro... É um sotaque, né? Assim, é a gente querendo se enfiar. E quando... Sempre tem uma coisa assim, eu moro no Rio há 15 anos. E aí sempre as pessoas falam, nossa, você não perdeu seu sotaque. Eu sempre respondo, graças a Deus, né? Eu nem sou católico. Mas eu falo, bom, ainda bem, né? Que eu não perdi, porque é quase como pedir para tirar minha barba, assim, sabe? Mas voltando. E esse lance de cada artista tem um tom de voz, convivendo com a Glória, por exemplo, você vai pegando... Eu queria muito contar para vocês o quanto o nosso trabalho é minucioso e é um trabalho muito de lapidação, assim, só para vocês terem noção. Eu percebi que a Glória, para respirar, ela sempre Música Boa começava com 4 músicas, né? A estrutura do programa era 4 músicas, abria com 4 músicas, ou 3 músicas, que eram os 3 convidados que iam chegando nos palcos. E aí já tinha que ser música, uou, era a música mais famosa que você tinha. Por quê? Aí, indo para a sua pergunta, Fernanda, é quando a gente retém o público. Para reter a audiência tem que ser a música mais porrada, mais popular e tal. Daí, depois que ela terminava, geralmente a Glória se apresentava. E as apresentações da Glória, quem acompanha sabe, a mulher se joga, a bicha é danada. E aí, depois que ela terminava, eu percebi que ela falava, boa noite, muito boa noite, música boa! Ela botava o boa noite, muito boa noite, para respirar. Isso é completamente sensibilidade de roteirista. Você tem que estar ali na cola para saber que, a partir do próximo programa, você tem que botar boa noite e muito boa noite. Tinha uma outra coisa que a Glória... porque ela registra uma marca, né? Exatamente. E tem, por exemplo, a Glória é uma... Eu estou falando muito dela porque, além de eu ser apaixonado por ela, eu acho que tem exemplos ótimos. A Glória, por exemplo, é uma artista da Zona Leste de São Paulo. Isso tem que imprimir. Isso tem que imprimir no cenário. Então, quando a gente foi pensar no Música Boa da Glória Groove, porque cada música boa é pensado para aquele apresentador. Então, a gente trouxe um armazém da Zona Leste. Era outro cenário, né? A Glória traz um outro tipo de diversidade para aquele palco, né? Então, isso tudo tem que ser pensado. Tinha uma outra coisa que, convivendo com ela e assistindo o programa. Então, você como roteirista, você tem que acompanhar com um olhar muito técnico, mas você tem que assistir como público também. Então, eu estava ali trabalhando e eu percebia que a Glória tem uma coisa muito esperta, porque ela é danada. Quando ela queria também checar o TP, sem parecer que está olhando o teleprompter, ela contava uma coisa e fala, e hoje a gente vai ter muita gente por aqui, hoje tem Pablo Vittar, hoje tem Ludmilla, gata, gostou? Ela tinha um gata, ela falava o gata com o público, porque era a hora que ela checava o TP. Aí na outra reunião de roteiro, eu botei o gata no TP. Eu botei um R e um E. Ela falou, não estou acreditando, você é o cão. Porque é isso, você tem que ir convivendo. Você tem que ir convivendo, né? E aí você vai pegando muito prosódia. A coisa que eu mais gosto, assim, prosódia de apresentador. A Ivete, por exemplo, ela até fala gostoso, mas ela fala delicioso, sabe? Então você troca. A Ivete fala, e aí minha Cherry? E aí minha Chucker? E eu botava o Chucker, a Cherry. Dentro do roteiro. Porque imagina, você está convivendo com aquela pessoa toda semana, aí a pessoa falou isso. Na outra semana eu botei, a pessoa fala, porra, tem alguém ligado em mim.
Tem alguém que está cuidando de mim. E vai criando confiança em você também, né? Total, até o momento que os apresentadores chegam e falam, aí nem precisa ver o roteiro seu, vambora. Eu falei, pelo amor de Deus, eu fiz meio com sono hoje de ressaca, tem que ver sim. Então acho que tem um pouco isso, assim, sabe? De você ir trabalhando com... Bom, enfim, eu sou apaixonado por roteiro, gente. Vocês deixarem, eu vou ficar falando horrores. Tá, então vamos puxar pra... Mas será que ninguém tem pergunta? Porque já tem meia hora que tem meia hora já. Nossa Ninguém senhora. tem nenhuma pergunta, Alguém gente. tem alguma pergunta, além da Fernanda, nossa melhor plateia do momento? Brincadeira, vocês são todos Caraca, são ótimos. lotou, gente. Gente, eu tô bem lotou. emocionado. A gente não flopou, cara. Cara, yes. que alegria. Chupa Lula. Vem, Vambora, ali, galera. vai. Alguém tem Ali. alguma... Aonde? Levanta Ih, a ó, mão. agora você tem uma pessoa que leva o microfone. Ai, a gente tem uma assistente de palco. Chupa Lula mais uma vez. Brincadeira. Mentira. Mentira. Mas ele vai ser mais bombado que a gente. Deixa ele falar. Oi. Meu nome é Guilherme, sou aqui do Rio mesmo. A minha pergunta, você falou bastante sobre essa parte da conexão, de você ter uma conexão com o apresentador que você está escrevendo para. Como é que funciona quando não existe isso ali de começo? Quando você está construindo aquilo, às vezes está conhecendo a pessoa pela primeira vez, não tem esse contato com o trabalho dela. Você acha que torna a coisa mais difícil? Como é que você faz para construir essa ponte ali, para você entrar no tom da pessoa mesmo? Como você faz isso? Muito legal. Desculpa, só seu nome que eu não... Seu nome... Guilherme, obrigado pela pergunta. E volto para uma coisa que eu falei lá no começo, quando eu dei os meus exemplos, que eu fui falando que eu gostava de carnaval, roer unha, que meu pai infartou nos meus braços. Eu acho que é a humanidade, assim, e isso não está no LinkedIn, assim. Isso você não vai achar em currículo, não vai achar em nada, assim. Aí é meu jeito. Quando eu tinha falado para a Thaís, assim, eu adoro receber todo mundo que vem me ouvir. Então, algumas pessoas... Ele queria me colocar de cabeção, assim, de personagem de Eduardo ali, e falando com as pessoas, e pegando as pessoas para elas sentarem aqui. Eu falei, eu acho um pouco demais. Mas se ele pudesse, ele recebia cada um, ia conversar com cada um. A gente ia ter que chegar aqui às 6 da manhã. Mas ele é essa pessoa. E eu, por exemplo, quando eu falei com algumas pessoas, eu gosto de conhecer. E eu acho que é isso que você tem que fazer, quando você está com algum apresentador e alguma apresentadora que você não conhece. Porque, de fato, nem todo mundo se conhece. Não necessariamente você conhece a obra, o trabalho. Às vezes você nem admira o trabalho. A gente precisa ser honesto aqui, está todo mundo honesto. A gente tem que ganhar dinheiro também, e que não é só sobre a humanidade é linda. Não, amor, a gente tem que pagar nossas contas. Agora, Guilherme, vou fazer uma pergunta em cima dessa pergunta. Uma fofoquinha aqui. Já trabalhou com alguma pessoa mala? Que você fala, ai, que saco! Nada. Tive que conhecer, sabe? Já trabalhou com alguém? Que é isso? Como é que cria conexão com a pessoa mala? Isso eu não vou responder nem ferrando. Ah, que isso, Eduardo? Não precisa falar o nome, fala só um negocinho assim. Não, eu falo com você na volta. Não, fala, Eduardo, as pessoas querem saber. Não, imagina. Mas como que cria uma conexão, de repente, com uma pessoa difícil? Uma pessoa difícil. Eu acho que você tem alguns artifícios, assim. Acho que você tem que ir trabalhando ao longo desse tempo. E eu acho que a melhor forma de você mostrar e você conquistar alguém é mostrando o seu trabalho, executando o seu trabalho bem, assim. Mas ainda na sua pergunta, eu acho que tem formas de você ir chegando, apresentando conhecimento, assim. Eu acho que quando você detém o conhecimento e detém um conhecimento sobre o trabalho daquela pessoa e você consegue comprovar que o que você está fazendo vai melhorar a vida daquela pessoa, o trabalho daquela pessoa, é golaço. Acho que é impossível não fazer. Mas tem um pouco esse estilo que é você ir aos poucos também, sabe? Eu acho que é isso, é o fator humano, que não está no LinkedIn, não está no currículo, ou tem ou não tem. Fernanda tem outra pergunta. Fernanda fez um Enem do Edu. Brincadeira, sacanagem. Vai, Fernanda. Não, eu já estou apaixonada por você. Já estou querendo te contratar para ser roteirista. Ô, Eduardo, me bota nesse job aí, pelo amor de Deus. Eu estou querendo te contratar para ser roteirista do próximo CD, do próximo álbum dela. Oba, vamos falar. Então, eu trabalho com música há muito tempo e sempre trabalhei com artistas, né? E eu estou do lado da minha artista hoje. E ela, além de ser, apesar de ser leonina, mas ela... Como é o nome da sua artista leonina? Tati. Cantora Tati. Cantora, compositora, multi-instrumentista. Maravilhosa. Ela disse que é multi-intrometida. Mas, enfim, eu tenho uma dificuldade grande porque ela é super tímida fora do palco e no palco ela se transforma. Você disse que você não acredita. Ela cai no chão solando uma guitarra. E aí eu fico sempre tentando entender como o prender a atenção fora do palco. Porque a vida da gente não é só no show. A vida de um artista é tudo o que acontece ao redor. Ela tem dificuldade com a rede social, ela tem dificuldade com esse comunicar
E eu fico assim, a pessoa que tento criar estratégias para prender a atenção, né? De criar a conexão fora do lugar dela, do lugar que ela mais ama estar. Então, você como roteirista, se estivesse trabalhando com um artista, como um apresentador, no apresentador não daria, mas nesse caso, assim, quais as ferramentas que você usaria para tentar trazer uma coisa que chamasse, né, que criasse conexão dela com o público? Eu acho que tem uma coisa muito legal que você está trazendo, é que nem todo mundo, a gente está numa era também, e aí a gente abre para um outro debate que eu acho que todo mundo foi passando por aqui hoje ao longo desses dias, né? Eu vim alguns dias também, que é todo mundo precisa falar tudo, todo mundo precisa fazer do mesmo jeito. Todo mundo tem que performar alguma coisa. E fazer no mesmo formato também, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, nesse caso que você está trazendo, se chegasse na minha mesa de criação isso, e com as nossas equipes de criação, eu acho que a primeira coisa é a autenticidade, assim, é a gente usar a melhor forma, o que a Tati tem de melhor, e talvez contar as histórias de outro jeito. Se ela é tímida, eu não vou colocar uma câmera na cara dela. Acho que deve ser um pavor para ela fazer isso, ligar a câmera, contar a rotina dela. Então falar, Tati, aproveita que você está aqui, levanta, dá uma palhinha. Não Ninguém ia ser vai fazer isso. Não ia fazer isso, não ia expor desse lugar. Mas eu, por exemplo, contaria a história de outro jeito. Não, com certeza. Mas tem um lugar também, desculpa, amigo, te interromper, tem um lugar também, que todo mundo vai se identificar com um artista fora da persona no palco, porque é isso, a gente não é 100% nada. Mas eu acho que tem um lugar de identificação com o artista, que tem muitos artistas e muitas pessoas que na vida não performam o que performam na carreira. E aí, quando você entende que existem essas pessoas tão bem, comunicar com verdade isso, gente, eu não gosto de falar na rede social, isso na rede social, não gosto de falar aqui, não sou boa nisso. Quando você admite isso para as pessoas, aquelas pessoas que não performam também vão se identificar. E aí, acho que entra o lance do humano. Você fala, cara, essa pessoa é de verdade. Então eu tenho vontade de assistir, de ver mesmo a dificuldade dela. Acho que dificuldade é um negócio que todo mundo tem. Acho que o melhor lugar de identificação é quando você fala sobre o que você tem dificuldade. Porque cagar regra, todo mundo caga. E aí eu acho que também existem outros artifícios para a gente pensar, assim. É que eu acho que a gente está numa era que está todo mundo falando muito, né? A gente está vivendo a era dos podcasts, todo mundo quer falar, todo mundo, enfim, né? O Rio to See é isso, é um evento que todo mundo fala, tem falas em qualquer horário, enfim, é isso. E aí, às vezes, a gente pode contar histórias de outro jeito também. Então, por exemplo, para a Tati, a gente pode usar um monte de imagem de arquivo e um áudio dela. Ela não aparece, mas ela pode ter um áudio super sensível por trás, narrando aquilo. E aquilo vai chegar no coração das pessoas muito mais, porque também a gente está saturado um pouco, e aí vamos falar a verdade, da gente abrir o nosso feed e ter sempre uma pessoa falando alguma coisa, sempre uma cara, um troço. Então, talvez seja uma forma diferente. Aí a pessoa vai ver, imagina, você está 10 pessoas falando, oi gente, eu descobri agora não sei o quê, oi gente, eu tenho um curso não sei o quê, oi gente, aí vem um vídeo super legal, que não aparece o rosto dela, já tem um áudio. Você para e se fala, o que é isso? Nem que você pegue, e aí é isso, né? Como é que você prende a atenção? Nem que você prenda a atenção pelo que é, peraí, o que é? Sabe? Deixa eu tentar entender, assim. E aí, indo para isso que você está trazendo, hoje em dia, quando a gente escreve, enfim, os programas e tudo, aí tem uma outra coisa também. Já que a gente está num palco de música, eu imagino que as pessoas tenham interesse também. Qual é o desafio de escrever um programa que tem repertório, por exemplo, né? O Música Boa tem 36 músicas, nesse caso. Eu acho que a gente tem que sempre escrever, quando tem programa musical, a gente escrever como se fosse um show. E o show, ele tem um gráfico, né? O show, ele não é o tempo inteiro só música para cima, até porque você não ia aguentar. Então, um programa também, ele é escrito como se fosse um gráfico mesmo. Então, ele tem muita música animada no começo, aí depois a gente vê para uma parte um pouquinho mais emocional, dá uma baixada de... E não é uma baixada... troca de roupa, a gente vai no banheiro rapidinho, tem que pensar nisso tudo, né? Exatamente, isso no caso de show, né? Mas pensando como programa também, você baixa uma energia, um tom emocional, daí... dá uma respirada um pouquinho, volta, vai para outra temperatura. E claro, assim, aqui eu estou falando muito do lado de roteiro, de concepção, mas tudo ajuda a criar essa história, né? Quando você escreve para o audiovisual, você faz um texto que tem que atender a todo mundo. Então, o figurino ajuda a contar a história, a luz ajuda a contar uma história, tem o nosso amigo iluminador que vai falar logo daqui a pouco, e essa luz é muito importante para nos ajudar a contar a história. Enfim, tem um cenário,
tem os outros convidados, e a própria música, o próprio repertório, ele conta uma história. Né, assim, trazendo um exemplo de uma artista que eu amo e sou profundamente apaixonado, que é a Maria Bethânia. Todo show da Bethânia é um excelente roteiro. A Bethânia é dramaturgia pura, né? Assim, a escola dela foi dramaturgia, ela vem da dramaturgia, então ela tem a coisa do primeiro ato, do segundo ato. O diretor que trouxe isso para ela foi o Fauzi Arap, lá atrás, quando ela conheceu ele. E desde então a Bethânia tem um trabalho que é sempre primeiro ato, segundo ato, tem as músicas e tem os textos, os poemas que costuram aquilo. E se você assiste o show da Bethânia como se fosse um filme, você entende completamente. Tiveram shows que eu falei, tá, ela passou por toda a etapa de um relacionamento. Um casal se conhecendo, o casal se apaixonando, o casal sendo traído, o casal separando, o casal voltando, o casal brigando de novo. Se você entende isso, assim, então isso é roteiro também, né? Assim, e aí a gente volta para aquela pergunta, acho que tem roteiro em tudo, né? Tem roteiro em tudo. O ideal é que tenha, né? Tem dentro também, para o artista, também tem roteiro em tudo que se faz, assim. Tem roteiro no como pensar para o artista se posicionar, tem roteiro em tudo. E a gente, obviamente, conversa muito, mas antes da gente vir aqui fazer essa palestra, a gente também pensou no que a gente queria falar, no que era importante o Edu falar sobre o trabalho dele e está aberto ao acaso, que eu acho que é o maior presente dos roteiros, que é o que vem de vocês, que é o que vem do que a gente não programa, não é? É porque as pessoas têm um pensamento um pouco equivocado de que o roteiro vai engessar. Também tem isso, eu já escutei muita coisa, né? A nossa profissão está sendo demonizada, né? Todo mundo sabe, não sei se está todo mundo por dentro, a gente está perdendo emprego para a inteligência artificial, e a gente pode falar também um pouquinho sobre isso, mas as pessoas falam assim, eu amo quando as pessoas falam assim, mas eu não queria muito um roteiro muito engessado. E eu acho que o roteiro ele não engessa. O roteiro ele não engessa, assim. Na verdade, quando você faz um roteiro, você organiza o pensamento para que você possa improvisar, inclusive. Porque quando você sabe tudo, então, quando eu me preparei para vir hoje aqui, eu coloquei tudo que eu adoraria falar com vocês, assim. Eu falei, eu posso falar isso, acho que é legal. E aí eu vou muito... Eu sou meio que um DJ, assim, eu me sinto André Marques. Eu chego aqui e eu vou sentindo a pista. Então fui recebendo. Aí eu lembrei, festivalha, tem muito estudante, talvez não precise falar disso agora. Acho que isso aqui é um assunto para falar mais com a galera do mercado. Ou, não, então essa história pode ser legal. Essa história todo mundo adora saber, sabe? Tem uma história que eu não contei, por exemplo, mas eu conto no final da Madonna, eu juro. Fala, você queria falar. Cadê minha assistente? Tem uma pergunta, gente, tá bom. Vamos, temos 17 minutos. Vamos, que a gente tem 17 minutos, tem um cronômetro aqui na tela. Tem outro aqui também, tá bom. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Aline Marielle, eu sou produtora executiva de shows e eventos e cenógrafa. Eu tenho uma pergunta, assim, partindo da premissa que as pessoas, quando vão para a TV e tal, elas têm todo um roteiro que elas acompanham ali. Então, assim, até que ponto a espontaneidade ela pode ser planejada dentro do roteiro? Assim, como funciona isso? Eu acho que essa pergunta é muito legal, porque o ano passado a gente estava na sala de criação junto com a Angélica e outros roteiristas, outros autores, a Marilis Pereira Jorge, o Carlyle e a Daniela Glazer, que é a diretora do programa. A gente criou junto ali com uma sala de criação o programa. E o programa, quando você fala isso da espontaneidade, as pessoas se perguntam muito, né? Assim, nossa, deve ser muito... Eu fico muito curioso para saber o que você exatamente faz, porque é um jantar entre amigos ao vivo. E eu acho que quando você escreve o roteiro, você prevê muita coisa. Então, por exemplo, no caso do programa, a gente entende muito antes, a gente estuda muito antes e pesquisa muito antes tudo que todo mundo falou que está ali naquela mesa. Então, a gente faz 1000 possibilidades. Se eu fosse fazer esse programa e tivesse a Thaís, eu sei o que a Thaís gosta, eu sei o que aconteceu com a Thaís, com a família dela. Então, a gente faz um mapeamento que todo tema que a gente bota na roda, eu vou falar, a Thaís fez tal coisa. Tem um exemplo ótimo. Do quê? Ai, gente, sou péssima com o nome. As irmãs, a Maiara, a Marisa, não, a que separou. As irmãs que cantavam junto, a Morena, que separou. Mendes. Simone Mendes. Tinha a história da Simone Mendes da calcinha, que ela falou lá no programa. E você sabia, não foi você que jogou isso? Não fui eu. Acho que foi alguém que... Acho que foi o Carlyle até. Alguns roteiristas, agora eu já não lembro, na pesquisa, e aí a gente pesquisou... Ela já tinha soltado em algum lugar, exatamente, que ela tinha problemas com calcinha. Na verdade é isso, a gente faz esse exercício que já ter mapeado todo mundo e de algum jeito você faz aquela pergunta. O que eu acho que tem isso do roteiro engessar, que as pessoas têm medo do roteiro engessar, é que
Aí você começa também a colocar na conta do vou lá e faço. E o vou lá e faço, eu vou jogar no talento, é aí que deixa tudo muito frágil. Então, por isso que eu acho que você abre espaço. A partir do momento que você tiver uma boa pesquisa, você consegue que o imprevisível venha. Porque aí também todo mundo, toda a equipe, está, não só apresentador, apresentadora, mas toda a equipe está munida daquela informação. Então, por exemplo... Só para achar que eu não sou louca, essa história da calcinha que eu estou falando, que pelo fato de você ter pesquisado isso, ou então, eu não sei quem pesquisou, mas trazer isso na sala de brainstorm, traz já uma possível espontaneidade para o apresentador que já tem essa informação, soltar na hora. Então, isso também é roteiro. Super, super. E tem uma coisa da gente tanto mapear dentro de pesquisa, que é muito importante, mas a equipe inteira ficar sabendo. Porque se a equipe sabe que pode acontecer essa história, o diretor de corte que está no switcher, e aí não sei se todo mundo sabe o que é um diretor de corte, uma diretora de corte. Quando a gente está no ao vivo, ele vai cortando. Câmera A, câmera B, câmera C, e aí você vai escolhendo. Então, se sugerir que vem essa história, ele já sabe e fala, corta para a câmera B que fulano vai falar uma coisa legal. Então, todo mundo tem que estar por dentro. O roteiro, tem muita gente que acha que é uma obra literária, eu não acho. Eu acho que o roteiro é um texto a serviço do ofício. É um texto que vai atender a toda a equipe envolvida, figurinista, diretores, iluminadores, enfim. É meio isso. Você tinha uma pergunta. Respondeu essa pergunta? Obrigado. Tá bom. Vai. Licença, Fernanda. Queria perguntar, mas em relação a esses trabalhos audiovisuais que a gente vê, que a gente acredita que aquilo que está acontecendo ali é mais alguma coisa de improviso, digamos assim. Uma coisa bem mais... eu diria espontânea, mas ali eu acho que o que você explicou, eu acho que foi mais no contexto de entrevista, roda de conversa, mas o que eu estou perguntando é mais naquele quesito de arquétipo. Você tem um tema e aí as pessoas vão discutindo em cada uma com o seu arquétipo, vai trazendo um pouco para esse assunto e aí, tipo, vai mudando de assunto, sabe? Uma coisa bem mais roda de amigos que vai mudando. E só que é uma coisa bem pré-definida, que você sabe que tem um roteiro, mas você não consegue, tipo assim, visualizar... O roteiro. O roteiro. Isso também existe, óbvio, ainda mais na era que a gente está vivendo, que é essa era dos podcasts, por exemplo, que eu acho que até já diminuiu, né? Mas a gente teve a era dos videocasts. E eu acho que isso também acontece, sobretudo quando você tem grandes transmissões de 4 horas, 5 horas, as pessoas falando, assim. Mas é aquilo que eu falei, assim, essa é a minha escola de roteiro é essa, e é o que eu acredito, mas acho que pode funcionar. Aí, para funcionar, eu acho que você tem que ter uma boa direção, sobretudo, que vai conseguir conectar muito bem essas pessoas, organizar essas pessoas ali, que faça sentido, e tem que ser pessoas muito talentosas de improviso. E, geralmente, são pessoas que já trabalham muito junto. A Thaís é especialista em improviso, né? O que eu penso? Quando eu faço podcast, faço improviso, faço essas coisas todas, que sou comediante, então tem esse lugar. É muito importante ter na sua cabeça o fio condutor que a Fernanda tinha perguntado antes. Você sabe para onde começar, o que vai rolar no meio, mas você sabe muito bem aonde tem que terminar. E a nossa cabeça vira quase uma cabeça de... É muito maluco, tá? Mas é uma cabeça quase... Você vai pensando quase como um diretor também. Às vezes eu estou fazendo um podcast, por exemplo, eu sei que o que você acabou de me falar vai dar um ótimo corte pro Instagram. E aquilo vai bombar e vai viralizar. Você me falou um negócio, bum, bomba. Eu vou falar, mas peraí, volta aqui. O que você falou aquela hora mesmo? Eu vou te conduzir a dizer aquilo ali. Mas ao mesmo tempo, eu também sei que eu tenho um horário. A gente sabe tudo o que está acontecendo. Então, é um trabalho difícil, mas é pelo menos o que eu faço. Eu tento fazer uma linha de condução de história. Pelo menos do meu início e do meu fim. O meu meio vai desgringolar, vai sair para não sei aonde, eu não sei. Mas você está falando às vezes um negócio, eu falo, meu Deus, como é que eu vou voltar que eu tenho que terminar? Eu tenho que terminar com essa frase. Eu sei que eu tenho que terminar com o texto do Edu aqui agora. Eu estou aqui o tempo inteiro pensando nisso. Então, é um pouco isso, sabe? Pelo menos a dica que eu daria era um pouco essa. Pensar sempre como começar e como você vai terminar. Aí, o que você vai fazer mesmo? Se você vai rebolar, se você vai cantar, se você vai tocar guitarra, aí é contigo. Agora, termina naquele combinado, sabe? Mais ou menos aí por aí. Não teria resposta melhor. A Thaís é uma baita atriz. Aliás, faz seu serviço logo, amiga. Não, meu serviço é daqui a 1 hora eu estou indo pro Teatro Riachuelo, estou com o musical Espelho Mágico, 60 anos da TV Globo. É uma aula de roteiro, porque contar 60 anos da Globo em um musical de 2 horas e 40, hoje eu faço 2 sessões, tá, minha gente? Ou seja, é isso, ainda acordei, você estou aqui.
Mas vamos embora. Então, quem estão todos convidados, estão até o fim de julho. Mas é isso aí. Por que eu falei isso agora? Eu nem me lembro. Foi eu que pedi, é serviço, vamos para a veja. próxima pergunta. A gente tem 10 minutos. Vai. Edu, Thiago. Oi, Thiago. Tem ali atrás também, daqui a pouco a gente leva. Mais duas, oba. Vocês Tá bom. são danados, né? Porque a gente fala, pode fazer pergunta. Aí chega no 10 minutos finais, a galera, a gente tá aqui, ó, ficou meia hora. Todo mundo baixadinho. Vai. Fala. Trazendo pra gente da televisão. Pode falar só mais um pouquinho. Trazendo pra gente da televisão, né? Existe uma linha bem tênue do roteiro e do diretor. Né? Eu quero saber como é que você faz para colocar a sua identidade, porque nem sempre o que a gente pensa é o que o diretor está pensando e o que o diretor quer mostrar. Até onde você vai para colocar a tua identidade no roteiro? Quando você fala a gente que é da televisão, qual é a sua televisão? Eu faço reality na TV Globo. Você faz reality? Musical e reality. Ué, essa é da legal. equipe do... De quem? Do Sortino, do o Escortino... Não, o Escortino tá na música, né? Na música agora. Tá na música. Nossa, eu esqueci agora do nome dele. O Carlos, que tá fazendo chefe de alto nível. Chefe de alto nível, também tô. Você tá fazendo? Tô. Ai, que legal, que legal. Tem uma galera muito legal. Babi Lafetá, todo mundo lá. Sim. Adoro a Babi. Ela tá por aí. Tá? Oba, quero encontrar com ela. Boa. Cara, eu acho, no meu caso, eu sempre tentei colar na galera que era afinada comigo, né? Eu sei que nem sempre isso acontece. Às vezes você para numa equipe que não é tão conectada com o seu pensamento, eles precisam chegar num divisor comum, assim. Eu acho que o desafio, que eu faria sempre, assim, dentro do campo de direção, é, de novo, assim, tentar mostrar que aquilo, tecnicamente, é melhor para todo mundo. Acho que quando você comprova que aquilo vai facilitar o trabalho de todo mundo e que aquilo faz sentido ali dentro, eu acho que o jogo está ganho, assim. E aí é ir se afinando. Eu tento sempre, quando eu estou trabalhando com qualquer diretor, eu trabalho muito hoje com a Daniela Glazer, trabalhei com a Flavinha Lacerda dentro da ficção, eu tento sempre entender também a obra delas. Então, por exemplo, no caso da Daniela Glazer, né? A Dani, imagina... uma das nossas mestras da TV, trabalhou no Esquenta, o Amor e Sexo, Só Programaço. O tipo de televisão que a Dani faz me interessa. Então, eu também corri atrás desse match. Eu falei, opa, tem alguma coisa nessa televisão aqui que eu quero fazer junto. E aí eu forcei essa amizade, hoje em dia a gente é muito amigo, tô brincando. Mas eu fui ali atrás, Então eu também tento ir por quem eu acho que faz uma coisa que é interessante. Porque no fim das contas, assim... Eu sei que tem um momento que a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa pagar boleto, e nem sempre a gente vai se realizar artisticamente. Nem sempre a sua assinatura vai estar lá. E vou falar, Claro. nossa, foi o Edu que escreveu. Exato. Mas eu acho que, de algum jeito, você tem que... Pelo menos é o meu jeito de sobreviver dentro do mercado, assim. Porque se começa a não fazer tanto sentido para mim, eu já percebi que eu pulo fora, sabe? Então, eu acho que você tem que fazer um pouquinho essa matemática. E se fazer ouvido, né? Eu acho que a melhor forma de você se fazer ouvido e ser lido é mostrando que aquilo é efetivo, que aquilo vai ser maneiro. Mas vamos trocar ideia depois, que a gente está na mesma firma. Adorei. Vim aqui e depois lá. 6 minutos, hein? Eu juro, tá acabando, gente. Não tá tão sofrido, vai, tá de boa, né? Não, tá todo mundo querendo Tá fazer bom. perguntas, tá ótimo. Boa tarde, me chamo Kaique, eu sou quadrinista independente e sou daqui do Rio de Janeiro. Você tinha falado sobre que o roteirista, a gente escuta mais do que escreve, até para fazer o roteiro mais autêntico, né, de acordo com a pessoa. Só que quando os personagens, por exemplo, de um vídeo, de uma história, eles são ficcionais, como é que a gente pode descobrir, pesquisar para tornar o tom de voz deles mais realista? Porque tem muito diálogo, assim, que não tem diferença entre a fala de um personagem para o outro, eles não têm uma personalidade. A minha pergunta seria como que a gente pode correr atrás disso para poder criar? Ai, que legal. Eu já adorei saber que você está com essa curiosidade, porque isso só me anima e eu fico muito feliz. Quando Camila me convidou, eu falei, eu quero muito falar nesse dia, que é um dia de formação de mercado. A gente já está há um tempinho no mercado, então esse seu desejo de querer ir atrás disso só me faz acreditar que a gente está formando novos profissionais ainda mais legais, ainda mais conectados. Você está completamente certo. Um personagem tem que falar muito diferente do outro. Não tem coisa pior do que você assistir uma coisa que é linear, que todo mundo fala igual, que todo mundo parece que está pensando igual, e aí você não tem conflito, você simplesmente não tem a dramaturgia acontecendo, né? E hoje tem muitos lugares para você descobrir, assim, como que as pessoas, que aquele meu
aquele universo que eu estou escrevendo é muito distante. O ideal é que a gente tenha uma sala de roteiro mais diversa sempre, porque a gente vai ter uma diferença de olhares também, para não ficar caricato, porque nem todo mundo conhece todos os universos, é humanamente impossível. Mas se não for possível ter uma pessoa que, sei lá, eu estou escrevendo um personagem que é rapper, e eu não tenho a menor conexão do rapper porque eu sou uma MP bicha, por exemplo, uma música brasileira. Então, eu estou muito distante do universo do rapper. Se não tiver ninguém na sala de roteiro que seja mais afinado, hoje tem tanta coisa que dá para você ver, tem tanta gente falando em podcast, tem o TikTok, que tem um algoritmo ótimo, acho que o TikTok é um lugar ótimo para pesquisa. Quando eu vou para pesquisa, assim, eu acho o TikTok bom porque o algoritmo é muito ligeiro, e ele rapidamente começa a te entregar várias coisas. E aí você exercita a escuta. Você assiste um monte de vídeo TikTok, você pega umas expressões, você vai vendo o jeito, como a embocadura que a pessoa vai falando. Então isso é muito legal, que eu acho que pode... E a outra possibilidade, se houver esse tempo, se você tiver tempo, dinheiro, que é uma coisa que está faltando no nosso mercado. Tem duas coisas que não gostam de dar para roteirista, dinheiro e tempo. Ninguém gosta de dar para gente. Mas a gente está na batalha. E aí, se você tiver esse tempo, é ir para campo. É ir para a rua. Eu adoro. Eu não sou um roteirista encastelado, eu não acredito. E eu acho que eu faço parte de uma geração também, porque sempre ficou muito naquela energia, o roteirista que escreve em Visconde de Mauá, escondido numa casa, é esquisitíssimo, né? Ou tem sempre essa imagem muito romântica, ou quando a inspiração vier. A inspiração é um boleto que você precisa pagar amanhã, é o seu condomínio. Essa é a minha inspiração. O prazo é o melhor e o pior inimigo do roteirista. E eu acho que o roteirista, ele não desiste, ele não termina um texto nunca, ele desiste do texto, porque tem uma hora que você precisa entregar, porque você tem prazo. Então, eu acho que eu tento sempre ir a campo. Por não ser esse roteirista encastelado, eu gosto de ir a campo. Então, eu gosto de ir muito à praia, eu adoro ir para a praia e ficar ouvindo a conversa dos outros, almoçar... Pegar metrô para você deve ser um inferno, né? Porque eu vira e mexe quando eu vejo, eu estou em outra estação. Porque eu estou prestando atenção na conversa que está aqui do meu lado e quando eu vejo, eu perdi minha estação. Para ficar ouvindo. Vamos para a próxima, que a gente tem 3 minutos só. Mas almoçar e jantar comigo é ruim, porque eu fico escutando a mesa. Aí você vai eu vou na feira, eu gosto de saber, converso com os feirantes. É isso, vocês chegaram aqui, eu já fui conversar. E eu sou muito interessado pelas pessoas. Eu adoraria ficar o dia inteiro com vocês perguntando, por que você botou esse casaco colorido? Já tem uma coisa, sabe? Por que você botou essa roupa? Sei lá, eu tenho muita curiosidade pelos outros, sabe? Como é que você chegou? O que você está curioso hoje? O que você está sentindo? Eu acho que é isso que faz uns personagens muito mais profundos, assim. Vai lá. Bom dia a todos. Meu nome é Jéssica, eu trabalho numa agência de comunicação com marketing político. Uau! E a minha pergunta seria para você diretamente, Edu. Você já trabalhou com algum artista ou com pessoas que não têm essa experiência, né? Porque eu sei que apresentador é diferente, um cantor é diferente, mas como é para você construir o roteiro para uma pessoa que não tem essa experiência, né? E tudo bem que você vai ter que, com certeza, estudar o seu personagem. E qual é o momento que você larga o roteiro? Porque, assim... A gente escreve e muitas vezes não sai de acordo com o que a gente pensa, né? Com o que a gente idealiza. Então, para mim, qual é o momento que você larga o roteiro e fala, bom, isso daqui que me entregaram foi o que eu precisava e eu consigo trabalhar com isso? Entendi. Mas quando você fala largar, é tipo entregar o roteiro final? Ou largar de desistir do roteiro? Largar de mão. Não, assim, você construiu o roteiro, a pessoa seguiu, mas não seguiu exatamente daquela maneira. Aí você desapegou disso. Aí você falou, não, é o suficiente aqui, eu consigo trabalhar com isso. Entendi. Eu acho que aí o desafio, quando não está tão amigável, é trazer mostrar de alguma forma todas as ferramentas para essa pessoa, o quanto aquilo vai ser bom para ela. De novo, né? Eu estou voltando muito nessa tecla porque eu acho que é isso. Quando você mostra que, porque eu já me deparei, por exemplo, com algumas pessoas, lá no comecinho da minha carreira também, que falavam assim, mas eu não preciso de roteiro. Eu faço assim, liga a câmera que eu vou resolver. E aí, beleza, aí você também tem que ter a humildade de falar, então vamos fazer dessa forma. A pessoa faz. Ela vai demorar mais tempo, ela se perde nas palavras, ela arrasa, ela brilha, mas vai demorar um pouco mais. Aí você fala, agora eu posso fazer uma sugestão? Vamos, com tudo que eu vi aqui, eu vi que você é ótima, você é ótimo nisso, nisso e nisso. Isso você é ótimo. Você fala super bem com o público, você desenrola isso aqui. Já entendi total você. Agora eu vou organizar isso.
E aí você entrega, a pessoa fala, nossa, não vou saber viver sem mais. Mas eu acho que tem que ter um exercício de humildade também. Eu acho que não pode virar uma Game of Thrones, assim, sabe? É o roteirista versus alguém, versus o talento. Acho que não é isso, assim. Eu acho que você tem um trabalho em conjunto, assim. E a melhor forma é você ir mostrando aos poucos, sabe? Com certo respeito. Acho que é isso. Tem 2 perguntas? Ixi, gente. Tem 13 segundos. Você vai estourar um pouquinho? Serei rápida. Vem, você tava doida para perguntar, eu vi. Estava aqui, organizada. Bom dia, gente, Natália Boeri. Sou jornalista, cantora, compositora baiana. E fiquei super curiosa. Eu te conheço, não conheço Jura? não? Eu acho que sim. Eu conheço Carlyle e tô achando você o máximo. Obrigado. Você também, Thaís. Obrigada por ter lembrado de mim aqui do lado. E quem tá do seu lado é Leonardo, não é? Ela é, a gente óbvio, conheço, talentosíssimo, te trabalhamos adoro. juntos no Globo. Hoje eu trabalho na Veja Rio. E a gente tava te comentando... conheço na Veja Rio, Nath, óbvio. Ah, garoto. Mas vai, fala. Hashtag... Seu brinco tá lindo, hein? Obrigada. A gente estava aqui comentando como vocês são maravilhosos. Enfim, quando você estava falando do roteiro do programa de Angélica, da pesquisa e tudo, que eu acho que faz a diferença toda. Eu fiquei curiosa porque eu me lembrei do roteiro de filme. Que o roteiro de filme tem todos os diálogos, tem as descrições das cenas. E no caso de um programa de Angélica, por exemplo, você não consegue prever o que vai rolar de bate-papo, não tem como, né? Como seria um roteiro de um programa de Angélica? Assim, o papel que você entrega a ela é um papel de pesquisa ou você dá uma coisa mais detalhadazinha, tentando Nath, orientar? Muito, eu amo. Depois a gente pode conversar, eu te detalhe aí no off também, que tá cheio de amigo. O Léo é queridaço, adoro o trabalho dele, ele sabe disso. Por incrível que pareça, tá tudo no papel. Tá tudo no papel, as pessoas não imaginam, assim, tá tudo no teleprompter, assim. A maior parte, óbvio, né? Mas tá tudo muito marcado, é muito marcado. E a gente ensaia muito também. Fala, tá sem áudio. Alô? A pergunta da calcinha, por exemplo, vocês tinham previsto? Sim, estava em pesquisa. Mesmo que não viesse o assunto, ela estava em pesquisa. Sabe, em algum momento falou-se. Porque, por exemplo, aí a gente vai desenvolvendo alguns quadros, né? Aí tem o quadro do ranço, por exemplo. Tem um momento do ranço que viraliza. O ranço da Bruna Marquezine viralizou. Isso foi um pensamento dos roteiristas. O que une uma pessoa hoje? Você parar para pensar. Eu lembro a gente falando. O que une as pessoas? Fofoca e ranço. Você quer ser amigo de alguém... Você tem um ranço, os dois. Se você tem aquele ranço compartilhado, você se une. A partir do momento que aquele amigo deixa de ter ranço do que você tem ranço, vocês deixam de ser amigos. Né? Tem uma coisa, tipo, sei lá, eu e Thaís, aí eu falo, cara, tem uma agonia, eu também tenho essa agonia. Se eu chego e falo pra Thaís, cara, eu tô agoniado, ela não. Eu falei, estranho, esquisita, não quero mais. É meio isso. E aí o ranço foi isso. E aí quando a gente vai fazer o ranço, a gente pesquisa possibilidades, porque não é combinado. Né? Porque para deixar o mais natural possível, os convidados entram no programa sem saber o que pode acontecer também. A gente não passa todas as perguntas para eles, assim, é muito reduzido. Galera, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Mas foi uma delícia. O arroba do Edu é @Edu Araújo, né? Sim. Mandem perguntas para ele vai amar responder. Tá? As perguntas que não foram feitas. Muito obrigada pela presença. A gente vai encerrar aqui sem mais coisa, porque senão a gente não volta nunca mais no Rio to See. Não, a gente quer voltar e quer reencontrar vocês. A gente tem muita coisa para dizer ainda. Muito boa sorte. Obrigada. Aproveitem o festival, que são 2 dias muito legais, especiais. Obrigado pela presença, a gente ficou super feliz de ver todo mundo. Sigam lá a gente nas redes sociais, o meu é Belchior, Thaís, do Edu Araújo. Mandem as perguntas, o que tiverem dúvida. E a gente se vê por aí, galera. Aproveitem o festival, aproveitem o Rio to See. Muito obrigada.